Sexta-feira, 15 de maio. No meio da maior pandemia de saúde de todos os tempos com o coronavírus, cai o segundo ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Eu vou comentar isso com você no detalhe. Então você já sabe, né, pessoal? Se você está gostando dos nossos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Então vamos lá. O que está acontecendo na verdade? Na verdade, o presidente perdeu o bonde da história. O presidente achou que isso era uma gripezinha, como ele falava, achou que isso ia ser resolvido de uma forma mais rápida e não foi. Esse é o ponto. E pior, ele perdeu o bonde da história porque ele poderia estar liderando esse processo. Ele poderia estar mostrando o seu estilo de liderança, ele podia estar unindo o país. E o que aconteceu? Ele, na teimosia dele, viu os adversários crescerem. Ele viu que nós podemos falar tudo do João Dória. Para mim, eu não gosto do João Dória. Eu não acho que ele governe bem. Mas o João Dória tem um negócio que é muito interessante. Ele sabe fazer evento. Então o que aconteceu? O João Dória começou a crescer, começou a se comunicar com a população de uma forma efetiva, coisa que o Bolsonaro não faz. O Bolsonaro só se comunica pelas redes sociais, e quando ele se comunica pelas redes sociais, ele se comunica muito bem com os fanáticos que vão atrás do seu discurso, mas ele não se comunica bem com o restante da população. E o João Dória, no começo, começou a fazer isso muito bem. Mas vamos esquecer um pouquinho esse problema de rivalidade entre o presidente e o João Dória, e vamos pensar um pouquinho, vamos começar a analisar um pouquinho com fatos o que aconteceu e depois a gente volta nesse ponto. Primeiro assim, o Mandetta saiu. Por que o Mandetta saiu? Porque o Mandetta, além de também se comunicar bem com a população e estar tomando esse espaço de comunicação que o Bolsonaro deveria ter tomado à frente, ele começou a fazer uma coisa que é natural e óbvia. Porque o Mandetta, qualquer ministro da saúde, o Mandetta, o Taishi, quem quer que seja, não vai resolver esse problema sozinho. Esse problema tem que ser resolvido conversando com governadores, com prefeitos, unindo todas as esferas do poder com um objetivo comum: combater o coronavírus. Aí quando o Mandetta começa a conversar com outros governadores, vem a São Paulo, visita hospitais aqui em São Paulo, aparece ao lado do Dória, começou a cair. Começou a cair porque apareceu do lado do que o Bolsonaro considera seu maior adversário hoje para as eleições de 2022. Começou a cair porque começou a aparecer mais do que o presidente. Então ele perdeu o bonde da história de liderar o processo. Aí coloca um novo ministro da sua confiança, extremamente tímido talvez, muito ruim de comunicação, que não iria competir com o presidente na parte de comunicação como competiu o Mandetta, mas um sujeito técnico, um médico. E reparem o que o Teixe começou a fazer nesses curtos 29 dias. Ele dizia assim: não, nós vamos fazer um protocolo, nós vamos dar as instruções, nós vamos dar os guias para a gente começar a abrir as cidades, nós vamos passar isso para estados e municípios. E começou a viajar. E começou a falar com o secretário de saúde de estados, começou a falar com governadores, tudo aquilo que o Bolsonaro não permite. Porque o Bolsonaro quer que a sua solução seja feita. Ele quer que todos sigam aquilo que ele acha que está fazendo. E vejam, esta semana, 3 dias atrás, ele soltou um protocolo, ele mostrou o protocolo para o secretário de saúde, que em princípio começaram a negociar esses termos. E ele estava negociando esses termos. O que iria acontecer? O governo federal finalmente iria ter um acordo com estados e municípios. Mas isso não serve para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro precisa estar liderando o processo e ele precisa ter alguém para confrontar. O que é pior, minha gente, o que é muito ruim, é a segunda troca de cabeças dentro do Ministério da Saúde. Trocar a cabeça, você troca o modo de pensar, mas quem trabalha lá embaixo são as mesmas pessoas. E essas pessoas dentro do Ministério estão completamente sem direção.
não sabem o que fazer. E com isso, nós brasileiros também estamos sem direção. O presidente Bolsonaro agora, para animar suas redes sociais, coloca a cloroquina como o salvador da pátria, como já tinha feito lá atrás. E é inacreditável como o presidente Bolsonaro não olha o que está sendo feito no resto do mundo. O único líder que está também promovendo a cloroquina é o senhor Maduro da Venezuela. Aquele que ele tanto reclama, aquele que ele diz que um dia nós temos que nos preocupar para não virarmos a Venezuela. E é justamente a Venezuela que tem um líder, que é o único líder como o Bolsonaro que defende a cloroquina. O presidente Bolsonaro mandou o exército fabricar 1.250.000 comprimidos de cloroquina e distribuiu em diversos hospitais pelo Brasil. Estão todos estocados. Por quê? Porque quem receita a medicação é o médico. E por mais que o presidente vá trocar ministros, vai impor a distribuição gratuita de hidroxicloroquina, quem tem o poder de passar isso para um paciente são os milhares de médicos que estão sofrendo na linha de frente do Brasil. E isso ele não quer entender. Eu, particularmente, se um dia eu pegar a Covid e me oferecerem a cloroquina, eu acho que eu vou pensar, porque, afinal de contas, não está confirmado ou não se o seu uso é benéfico ou não. Mas eu vou pensar isso junto com o meu médico, vendo se vale a pena o risco ou não. Eu não vou tomar isso simplesmente porque vai haver uma distribuição gratuita. Isso é uma decisão médico-paciente que o presidente insiste em querer quebrar. Espero, presidente, que o senhor retome a liderança desse processo, porque nós precisamos de uma pessoa que unifique o país. Espero, presidente, que o senhor venha para São Paulo para ver os hospitais de São Paulo e ver que a realidade não é bem essa que o senhor está vendo no Palácio de Brasília, no sábado andando de jet ski. Venha para São Paulo. Espero, presidente, que o senhor converse com o governador, com prefeitos, para que a gente possa ter uma ação unificada e não uma imposição de um remédio que só o paciente e o médico têm direito de opinar. Pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir.